Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder este início de semana. Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui todos os dias estudando a Bíblia com vocês. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marlene e Erildo Westphal, também Marlene Silva, Ercina Becker, Silvia Helena, Sidney Alves de Oliveira, Catarina Vanzan, Genésia Ribeiro, Terezinha, também Sueli, Roseli Francisco dos Santos, Luísa Manuel, Ednair Braga, Maria Márcia e Euricles, Deusimar Rabelo, que está parabenizando Genésia Ribeiro Cordeiro, que aniversariou dia 11, parabéns, Genésia Ribeiro Cordeiro, e também Josenildo Santana, que aniversariou dia 4, parabéns, e todos os demais aniversariantes nós desejamos muitas felicidades, muitos anos de vida. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por este dia que estás nos concedendo, por esta nova semana que estamos iniciando, estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, todos têm as suas necessidades, os seus problemas, dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade, que permaneçam firmes na fé, buscando sempre em Ti a solução dos problemas. Abençoe Genésia Ribeiro Cordeiro, que aniversariou, também Josenildo Santana e todos os demais aniversariantes, e abençoe todos esses nomes que nós aqui citamos. Eles nos escrevem pedindo orações, Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus, amém. Estamos nesta nossa nova série falando sobre alusões, imagens e símbolos e como é que nós deveremos fazer para estudar profecias. E essa semana nós vamos fazer o nosso terceiro estudo falando sobre imagens do casamento. É mais uma alusão, que Deus aqui usa em Sua Palavra para que nós possamos entender o que Ele requer de nós como família e também como igreja. Nós lemos em Apocalipse capítulo 19, no verso 9, Então o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Deus, Ele usa em Sua Palavra, a Bíblia, histórias que revelam o amor de Deus para com cada ser humano e também o plano de salvação que Ele tem para cada filho seu. E o relacionamento mais íntimo que existe é o casamento. Aqui no casamento nós encontramos uma escola que, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, nós podemos descobrir lições profundas sobre o amor de Deus por nós e também sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. Na época em que nós estamos vivendo, a ideia sobre amor e casamento tem sido distorcido na nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. O pecado, ele distorceu o casamento e distorceu todas as coisas, e o casamento ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Nós ouvimos o próprio Senhor Jesus falar que o homem deixa pai e mãe, se une a uma mulher e se tornam uma só carne. E isso nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 2, e nos versos 23 a 25, nos diz a palavra de Deus. Finalmente exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Quando Deus terminou de fazer a mulher, que havia tirado uma costela do lado de Adão,
E então, quando Adão despertou do sono e viu aquela bela mulher ali ao seu lado, então ele disse essas palavras: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E então os dois, se tornam uma só carne. O casamento é uma das metáforas que nós temos na Bíblia que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. E essa ilustração do casamento é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no livro do Apocalipse, que é essencial que todos aqueles que estudam a Bíblia compreendam o que Deus deseja comunicar ao usar essa metáfora do casamento. O apóstolo Paulo também, falando sobre o casamento, em Efésios capítulo 5, nos versos 29 a 32, o apóstolo Paulo, ele disse: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Paulo aqui, ele vem dizendo que nós, seres humanos, cuidamos do nosso corpo, nós o alimentamos, nós fazemos exercícios físicos, nós caminhamos, nós vamos à academia e queremos um corpo sadio, um corpo perfeito, um corpo bom, mas mesmo assim os problemas, as enfermidades, elas vêm, mesmo cuidando do corpo. E assim também é o casamento. Nós temos que zelar um pelo outro, cuidar um do outro, e nutrir o amor para que o casamento seja duradouro e o casamento seja uma aliança eterna. Assim como Cristo amou a igreja, nós deveremos amar a esposa e a esposa amar o marido, e os dois devem se respeitar. Infelizmente, irmãos, nós vemos que hoje não existe mais respeito no casamento, isso falando de um modo geral, eu não estou aqui dizendo que todos os casamentos as pessoas não se respeitam. Ainda existe entre alguns casais o respeito e procuram viver de acordo com o que Deus deseja que nós, seres humanos, vivamos. O marido com a esposa com o marido, em amor, em respeito. E precisamos saber que nós temos três princípios para o casamento. O primeiro princípio é que nós deveremos perdoar o nosso cônjuge por mais que o nosso cônjuge não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. Então o perdão ele é necessário no relacionamento. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós temos dentro de nós aquele nosso desejo e às vezes nós fazemos coisas que desagradam o nosso cônjuge, e aquele cônjuge que foi desagradado, segundo a palavra de Deus, deve perdoar, assim como Cristo nos perdoou sem nós merecermos. Este é o primeiro princípio para um casamento sólido, perdão. O segundo é nós aceitarmos o nosso cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. Quando nós temos o período de namoro, de noivado, nós não conhecemos ainda totalmente a pessoa com a qual nós queremos nos casar. Nós vemos que tem algumas imperfeições, algumas falhas, mas nós pensamos assim, não, mas isso vai passar e vai ser superado. Mas, infelizmente, essas falhas, essas imperfeições, elas continuam. E então nós precisamos, além de perdoar, aceitar o nosso cônjuge assim como ele é. Às vezes nós queremos mudar a pessoa com a qual nós nos unimos, queremos transformar a mente dela. Isso é impossível. Somente Deus é que pode transformar, o Espírito Santo. Então nós precisamos aceitar o nosso cônjuge, assim como ele é. E também um terceiro princípio para um casamento sólido, duradouro, é que, assim como Jesus nos colocou antes de si mesmo, nós deveremos pensar no nosso cônjuge antes de nós mesmos. Então, nós sempre ouvimos dizer que as pessoas pensam assim, eu quero me casar para ser feliz. E a fulana de tal ou fulano de tal vai me fazer feliz. Não, nós é que devemos fazer o nosso cônjuge feliz. Aí, fazendo o nosso cônjuge feliz, ele também, o nosso cônjuge, nos fará feliz. Então nós precisamos nos colocar antes de nós mesmos, fazer aquilo que agrada ao nosso cônjuge. Esses princípios que nós falamos aqui,
eles são fundamentados no Evangelho. E esses princípios nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. E esses princípios, irão fortalecer o nosso casamento. O que acontece é que nós vamos deixando as coisas irem acontecendo e nós estamos vendo que tem coisas erradas e nós não sentamos para conversar, para dialogar e para nos entendermos. E então chega um ponto em que a pessoa fala assim, eu não amo mais fulano, meu amor acabou, eu não quero mais viver com essa pessoa, chegou, acabou, não tem mais jeito. Mas por quê? Porque foi deixando as coisas irem acontecendo sem sentarem para conversar e sem tomarem uma decisão de acertar aquilo que estava errado. Lembre-se sempre, primeiro lugar, perdoar. Segundo lugar, é nós aceitarmos o nosso cônjuge com as suas imperfeições, com os seus defeitos. E, em terceiro lugar, é nós nos colocarmos antes do nosso cônjuge, fazermos a vontade do nosso cônjuge, assim como Cristo se colocou antes de si mesmo a nós. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Se colocarmos estes princípios em nossa vida, em nosso relacionamento, com certeza nós vamos ter um casamento sólido, um casamento duradouro e um casamento feliz, apesar das imperfeições. Nunca pense que o seu casamento vai ser um mar de rosas, nunca vai ter problemas, sempre vão viver bem. Não, os problemas eles vêm. As dificuldades vêm, principalmente quando começa a ter problemas financeiros, né? O dinheiro que ganha não alcança para pagar os compromissos e começa a ter vontade, desejo de ter alguma coisa e não consegue. Então isso aí vai minando o casamento, mas nós temos que buscar em Deus a força e buscar em Deus a direção e também nos espelharmos no que Jesus fez pela igreja. Assim também nós deveremos fazer pelo nosso cônjuge. Um casamento duradouro, um casamento marcado pela fidelidade, era o ideal que Deus tinha quando criou o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus, que é o casamento. E pela importância que a Bíblia atribui ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Junto com o sábado, que é o dia que Deus reservou para o descanso e para a adoração a Ele, o casamento é uma dádiva que recebemos do Éden, lá na criação, e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com o ser humano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus nos diz, examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.